Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para a convocação a este culto, a leitura do Salmo 122. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 122. Convido a Santa Igreja para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Oremos, irmãos. Pai precioso e santo, bendito, eterno, Deus vivo, Deus sublime, soberano, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Deus de toda providência, Senhor criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, rendemos adoração, prestamos culto, rendemos homenagens, Deus, louvores, agradecimentos, e neste momento, Deus, nos unimos com todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade, em todo o mundo, neste Teu dia, Senhor, neste dia do Senhor, para cultuarmos a Ti, Senhor, e esperamos fazer isso em espírito e em verdade, de forma que o agrade, Senhor. Sabemos, entretanto, que somos pecadores e falhos, e por isso lhe pedimos, Deus, sinceras desculpas, pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Rogamos a Ti, Senhor, que envie Teu Santo Espírito, que nos ensine e administre, Deus, a forma correta de cultuá-lo,
E também, Senhor, que nos ilumine para que possamos entender espiritualmente a Sua palavra já revelada. Te agradecemos, Deus, pelo grande privilégio de estarmos nessa santa comunhão, começando a semana, Deus, com os nossos irmãos e irmãs, cultuando ao Senhor. Que o Senhor reine, que o Senhor presida e que o Senhor, Deus, aceite, segundo a Tua graça, a adoração e o culto que lhe será prestado a partir de agora neste lugar. Muito obrigado pela sua graça e amor. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Os convido à leitura na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, apenas os versos 1 e 2. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O apóstolo João aqui, ele nos conforta, ele nos consola a respeito do terrível estado do ser humano que tem uma inclinação ao pecado. Mas é interessante quando ele diz aqui: escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, parece um paradoxo. Eu escrevo para você não pecar, mas se alguém pecar, teremos o perdão em Cristo, o justo. Isso aqui significa a diferença que há entre pecados, né? Porque infelizmente nós somos meio que instruídos muitas vezes, né, por um falso evangelho que diz que todo pecado é igual e que não há diferença em pecados. Existem diversas diferenças de intensidades e até mesmo de punições de pecados, né? E aqui ele diz: escrevo para que não pequeis. O que quer dizer isso? Que você não tenha o dolo. Que o cristão, ele não pode ter o dolo. O que é o dolo? É a premeditação, o planejamento do pecado, né? Mas se alguém pecar, por quê? Mas se alguém pecar, porque eventualmente nós pecamos, infelizmente. Nós erramos, né? Às vezes falamos algo que não deveríamos falar, tomamos uma atitude que não deveríamos tomar. Enfim, o ser humano ele está sujeito a diversos tipos de erros e até mesmo de pecados, né? Então, quando ele fala, filhinhos meus, não pequeis, não planeje o pecado, não, evite o dolo, o planejamento. É como eu sempre falo, né? Nós não podemos evitar uma ave de voar sobre a nossa cabeça. Pode ser que tenhamos que venha algum pensamento ruim. Pode acontecer isso com todo ser humano. Nós não podemos evitar uma ave de passar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar dela fazer ninho na nossa cabeça. Então, se vier esses pensamentos, ore e não alimente esses pensamentos, é isso que ele diz, né? Mas, eventualmente, pelo nosso estado ainda neste corpo físico, né? Pelo nosso estado de fraqueza, a miséria que o pecado causou no homem, né? Desde a queda, quando os nossos pais, no estado de inocência, caíram no Éden, né? Então, é possível que alguém peque. Não deveria, mas, infelizmente, é uma realidade que a Bíblia não esconde. Então, o apóstolo João, ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não tenha o dolo, não planeje o pecado. Lute contra esse seu estado, o nosso estado humano, né? Se todavia alguém pecar, caso aconteça esse erro, né? E nós escorregamos em alguma área, alguma coisa, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso é altamente consolador, porque se não fosse Cristo e sua ação, qualquer pecado, por mínimo que fosse, já nos condenaria eternamente, né? O próprio fato de nascermos
fomos concebidos em pecado pelo nosso pai e nossa mãe, segundo o ensino bíblico. Então, já nascemos condenados, né? Mas temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E aqui diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso, né? Quando Cristo, ele se deu voluntariamente e fez o seu sacrifício na cruz, ele conquistou duas coisas muito importantes para nós, né? Que é a expiação e a propiciação. A expiação é o ato de cancelar os pecados. Então, quem está em Cristo, que se submete a Cristo, né, que recebe esse sacrifício, que se importa com isso, a expiação é como cancelar os pecados, é como se você nunca tivesse pecado na vida, como se nós nunca tivéssemos pecado. Esses pecados foram simplesmente cancelados. Então Deus, quando nos olha, ele vê os méritos de Cristo e não os nossos pecados. Por isso a necessidade de nós estarmos em Cristo, a expiação. E ele também conquistou a propiciação, que é essa que João se refere aqui. A propiciação é o ato de apaziguar a ira de Deus. Então, é restabelecer a paz entre o pecador e o próprio Deus. Porque Deus, ele é extremamente santo e ele detesta o mal. Ele não pode ver o mal, né? Então, contra o mal, a ira de Deus se acenderá. E se acende efetivamente, tá? Então, quando Cristo fez o sacrifício para todos aqueles que estão em Cristo e que recebem esse sacrifício, então ele conquistou a expiação, que é o ato de cancelar os pecados, e a propiciação, que é o ato de apaziguar este pecador com Deus. Então nós não estamos mais como filhos da ira, aguardando a ira de Deus sobre nós. Nós só fomos justificados por Cristo, tá? Então, por gratidão a Deus, nós procuramos não pecar, ou seja, nós lutamos para não ter o dolo, a premeditação do erro, né? Eventualmente, infelizmente, nós pecamos. E quando ele fala propiciação, né? Ele diz aqui, ele é a propiciação, verso 2, propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Isso aqui, quando ele fala do mundo inteiro, não quer dizer todas as pessoas do mundo, mas somente as pessoas que se submetem a Cristo, obviamente. Os demais, conforme o ensino bíblico contextual, eles estão aguardando a ira de Deus e serão condenados, se não se submeterem a Cristo, né? A esse sacrifício, a expiação e a propiciação. Então muitas pessoas entendem isso como a propiciação por todas as pessoas do mundo. Ele está dizendo, não somente pelos nossos, não é só para os judeus, mas para todas as pessoas, para o mundo inteiro. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que se submeta a Cristo, ele vai herdar também, ele vai receber esse benefício da propiciação, né? Aqui ele não se refere à expiação, mas também é um fato, a expiação e a propiciação, né? Ele está falando só da propiciação, tá? Então, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não planeje isso. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo justo, né? Então temos uma gratidão muito grande a Deus por isso, que temos consciência que os nossos pecados nos condenariam, e seria justo sermos condenados, né? Então, nesse momento, irmãos, eu convido a Santa Igreja de Cristo para uma oração de confissão. Se porventura, e essa oração de confissão, ela tem que ser voluntária, né? Se sentir de fato o desejo de confessar a Deus. Se porventura houver algum pecado cometido não confessado, esse momento é oportuno. Os irmãos orarão silenciosamente, pedindo perdão, e eu orarei em voz audível. Oremos uma oração de confissão. Gracioso Deus, nós somos gratos, Deus, trazemos corações gratos ao Senhor, pela sua bondade, Deus, pelas suas muitas misericórdias, por ter enviado o seu Filho Santo, Jesus Cristo, que se tornasse um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para nos resgatar, pois ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós estávamos perdidos, Senhor. E nós te agradecemos de todo o nosso coração pela sua bondade, pelas suas misericórdias. Neste momento, Deus, nós confessamos a Ti
queremos ser contados como os penitentes e não como os impenitentes, Deus, que estarão sujeitos à ira do Senhor. Por sermos penitentes, Deus, nós somos gratos, porque o Senhor tem nos aberto os olhos espirituais para entendermos, Deus, a Tua palavra revelada. Nesse momento, Deus, reconhecemos que somos falhos e pecadores, lhe pedimos perdão, Deus, nós apelamos pelas Tuas muitas misericórdias e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que por nosso favor, ó Deus, nos fez a expiação e a propiciação, ó Deus. Muito obrigado, porque temos novamente paz com o Senhor. Te agradecemos por Cristo, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor nunca mais nos lançará em rosto os pecados confessados. Te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero convidar a santa e amada Igreja do Senhor para louvarmos a Deus com o hino 46. Nesse momento, aqueles que sentirem o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Convido a Santa Igreja para a leitura do Dia do Senhor 2. Lembrando a pergunta 1 e a pergunta 2 do Dia do Senhor 1. Dia do Senhor 1, que vimos no Dia do Senhor passado, domingo passado. A pergunta 1 é: qual é seu único consolo na vida ou na morte? A resposta, vou resumir, né? É que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, o nosso Salvador. E a pergunta 2, ela diz:
O que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Note que a pergunta 2, ela diz que nós precisamos saber algo. A resposta da pergunta 1, ela é altamente consoladora, né? Eu tenho o meu consolo, o único consolo que eu tenho na vida ou na morte, é saber que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a Cristo, né? A pergunta 2, ela vai dizer: o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Eu preciso saber algo, né? Porque Deus, Ele nos instrui, é por isso que nós precisamos saber. Deus, Ele poderia simplesmente manipular as coisas e fazer as coisas, e nós, totalmente inconsciente em tudo isso, né? Mas não, Deus, Ele é tão gracioso que Ele nos instrui sobre essas realidades, né? Então Ele diz, são 3 coisas que nós precisamos saber para vivermos e morrermos neste consolo, tá? A primeira é como são grandes os meus pecados e miséria. Essa é a primeira coisa que o ser humano tem que saber, né? Como são grandes os nossos pecados e miséria. É por isso que o cristão verdadeiro, ele não pode ser soberbo, ele não pode ser arrogante, ele é humilde. Por quê? Porque nós temos plena convicção de como são grandes os nossos pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Veja que aqui fala todos. A salvação em Cristo, ela é abrangente, ela é completa. Não existe aquilo que as pessoas falam: não, Cristo me resgatou, mas nesta área da minha vida, Cristo, Ele é suficiente, né? Ele é completo, tá? E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação? Vai falar da gratidão. Então, quando nós chegamos no Dia do Senhor 2, nós começamos a estudar então a primeira parte do catecismo. Porque o Dia do Senhor 1, ele é uma introdução, que vai falar do consolo e o que eu tenho que saber para ter esse consolo. Dia do Senhor 2, pergunta 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Agora, note a resposta: pela lei de Deus. Se você observar, irmãos, o meio evangélico que nós vivemos, o que está acontecendo de grave e que deve ser dito, nós não podemos fechar os olhos, né, para isso. A reforma é isso. Reformados sempre reformando. Então, toda vez que entra erro na igreja, há necessidade de haver uma reforma. Hoje nós não podemos mais fazer como os reformadores fizeram, foram determinados, a igreja reformaram, né? Mas hoje nós pregamos que cada um se reforma a si mesmo, segundo as Escrituras. O que acontece hoje de tão errado? No meio evangélico, estão abandonando a lei de Deus como se fosse algo ultrapassado, como se fosse algo que não tivesse mais importância. Isso é gravíssimo, porque é nesta lei que ela nos mostra o que é pecado. O pecado não é o que nós imaginamos que é pecado. O pecado é o que Deus diz que é o pecado, né? E Deus, ele mostra então na sua lei o que é pecado, tá? Então, nós sabemos o que é pecado pela lei de Deus. Por isso que nós devemos, nós não podemos perder o contato com a lei de Deus, porque senão facilmente nós vamos pecar, inconscientemente até sem querer, porque nós temos essa tendência, essa inclinação. Mas quando nós estamos em contato com a lei de Deus e sabemos, nós percebemos quando nós pecamos. E aí nós nos arrependemos, né? Nós nos entristecemos quando pequei, quebrei mandamento tal. E aí nós oramos e pedimos perdão a Deus e tentamos, né, voltar a essa reconciliação. Pergunta 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora olha só, tem pessoas que Cristo, ele fez um resumo aqui dos 10 mandamentos, porque o próprio Cristo, contextualmente, ele vai se aprofundar nos mandamentos muito mais. Ouviste o que foi dito: não matarás. Todavia eu te digo, aquele que odiar o seu irmão já é homicida, já matou.
Te digo, não adulterarás. Todavia eu te digo, aquele que olhar uma mulher com intenção impura no coração, os adulterará. Veja que Cristo, ele aumentou, ele não aboliu essa lei, ele aumentou a dimensão dela, né? E aqui ele vai dizer o seguinte, quando ele faz esse resumo, amar a Deus, primeiro mandamento, segundo mandamento, amar o próximo. É o resumo dos 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto mandamento é o nosso relacionamento com Deus. Do quinto ao 10º mandamento, o nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Algumas pessoas usam isso aqui e falam, tá vendo? Cristo acabou com os 10 mandamentos e deixou só esses 2. Mas como que eu amo a Deus e como que eu amo o próximo? Ele mesmo ensinou como. E ele se aprofundou nos 10 mandamentos. Agora, olha só o que as pessoas omitem. As pessoas falam, não, os 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Então Cristo resumiu, né? Então agora é só isso aqui. Mas não ensina como. Como que eu amo a Deus, como que eu amo o próximo, se eu desprezar a lei que me ensina como o que Deus não gosta e o que Deus não quer que eu faça com o próximo, né? Como? E aqui diz assim, olha só, que as pessoas normalmente quando mencionam esse versículo, elas não falam completo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dependem disso, amar a Deus e amar o próximo. Certo? Se eu não amar a Deus, eu não vou me esforçar para cumprir os 4 primeiros mandamentos. Não vou ter importância nenhuma. Se eu não amar a Deus, eu não vou me preocupar em não tomar o nome de Deus em vão, em não ter outro Deus na frente dele, ser negligente aos cultos, não vou ser presente aos cultos, eu não vou me importar com isso. E o quinto ou 10º mandamento, se eu não amar o próximo, eu não vou me importar com isso. Por que eu vou ficar me privando, né, de certas de coisas aí que, no tocante ao próximo, tá? Então, aqui ele diz, depende de toda a lei e os profetas. O que quer dizer isso? A pregação, a profecia revelada, né? Quando nós falamos profetas não são videntes, pessoas que ficam adivinhando o que vai acontecer no futuro e te falando coisas que vão acontecer no futuro. Profeta é o que prega a profecia de Deus, que já está revelada nos cânones, já está revelada nos cânones, né? Então, aqui depende toda a lei, ou seja, a lei toda depende desses 2 mandamentos. Então, eu preciso saber qual que é essa lei, para que eu possa amar a Deus e amar o próximo, né? E os profetas, ou seja, a profecia, a pregação, ela é estritamente fundamentada nessa lei, nesse amor de Deus, tá? Então, só para a gente concluir aqui, vamos à pergunta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? É um raciocínio lógico. A pergunta 5 é um raciocínio lógico. Então, primeiro fala do meu consolo, né? 3 coisas que eu preciso saber. Aí fala, o que eu preciso saber? Que meus pecados são grandes. E como é que eu sei dos meus pecados e miséria? Pela lei de Deus. O que a lei de Deus exige? Amar a Deus é o próximo. Então vai construir um pensamento que vai chegar a uma pergunta lógica. Eu consigo fazer isso? Né? Eu consigo fazer isso? Aí quando nós olhamos para nós mesmos, nós perguntamos, questionamos, mas você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Qual é a resposta? Não, nós não conseguimos. Eis a necessidade de Cristo que nós temos, irmãos. Nós não conseguimos. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, por natureza, quando fala sou inclinado a odiar a Deus e ao próximo, não é que eu fico odiando todo mundo o tempo todo, né? Mas é que no sentido, por natureza, eu sou inclinado a não respeitar Deus. Deus falou tal mandamento, tanto faz para mim, isso é nesse sentido, né? E ao meu próximo, tá? Não ficar cobiçando que o outro tem, não furtar do outro algo, não, mas não vai dar nada não, vou pegar isso aqui, vai ser importante para mim, então, entendeu? Por natureza, o ser humano ele pode ter, talvez não nessa área, mas em outras, né, tal. Só citei aqui o 8º mandamento como ilustração. Então, na verdade, o dia do Senhor termina dizendo, nós não conseguimos guardar essa lei, tá? Então, o dia do Senhor, o catecismo ele começa nessa primeira parte falando do nosso pecado e miséria. Vai até o dia do Senhor 4. E aqui nós já vimos que nós não conseguimos guardar essa lei, tá? Então a lei, ela não pode nos justificar, porque o ensino bíblico quer a lei está enferma pela carne. O que quer dizer isso? Desde que o pecado entrou na experiência humana, o homem está incapacitado de cumprir toda essa lei de Deus.
toda essa moral de Deus, o homem simplesmente ele não consegue fazer isso. A lei está enferma pela carne. Então, nós vamos precisar de uma solução, né? E sabemos que a solução será Cristo. Mas o catecismo ele vai construindo isso para que nós entendamos, né, de fato, com clareza, qual é de fato mesmo a necessidade de Cristo e que nós possamos ser gratos a Ele, né? Senhor, muito obrigado, porque nós não íamos, é como se fosse um labirinto, né? Então Deus mostrou a lei, falou, ó, a lei é essa, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, né? Faça isso, faça isso, faça isso. Nós olhamos para nós mesmos, nós temos desejo de cumprir aquela lei, mas a gente olha, cada um olha para si mesmo e fala, não consigo, né? Então o catecismo já começa a nos mostrar, nos preparar, né, para vermos a necessidade de Cristo, tá? Então convido os amados irmãos para que no próximo dia do Senhor nós possamos dar prosseguimento, tá? Antes, quero convidá-los à leitura de Romanos, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, o verso 10 e o verso 23. Romanos 10 vai dizer, como está escrito, não há um justo sequer. E o verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? Então, nós possamos meditar, né, no dia do Senhor 2, com corações compungidos, né, com quebrantamento, falar, Senhor, de fato, admitir esse nosso estado, né? De fato, eu não consigo cumprir toda a sua lei, né? Então, nós somos impotentes a isso, né? Irmãos, há um perigo muito grande, né, de algumas pessoas que se sentem extremamente boas, né? E trazer à memória uma frase que o pastor Clayton disse ontem no sermão, né? Que foi muito interessante, né? Ele tratando uma irmã ali, a irmã falou, mas eu não tenho pecado, não cometo mal nenhum, não faço nada de errado, né? Aí ele ficou meio assim, aí a mulher falou, porque o outro faz aquilo, aquela mulher faz aquilo, aquela mulher faz isso de errado, aquele homem faz isso de errado, aquela outra pessoa faz isso de errado, e eu não faço essas coisas. E ele falou, tudo bem, mas a questão é que no dia do juízo, a senhora não vai ser comparada com aquela mulher que faz isso, com aquele homem que faz isso, com aquela pessoa que faz isso. A senhora vai ser comparada com Cristo. Então, nós vamos ser comparados, né, porque os olhos de Deus não podem ver o mal. Então, para herdar o paraíso, nós teremos que ser exatamente como Cristo. Então, nós vamos ver que há necessidade, né, de nós estarmos em Cristo. Porque, como foi dito, né, quando Deus nos olha, quando Deus olha aquele que é justificado por Cristo, Ele não vê as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas Ele vê os méritos de Cristo, né? Então, Cristo, Ele se deu por nós. Foi como aconteceu com Barrabás, né? Ele morreu ali no lugar de Barrabás, porque era para o povo escolher Barrabás, né? Mas ali houve uma substituição, né? Isso é uma ilustração, né, do que acontece com todos nós, né? Não que nós sejamos também como Barrabás, não é isso, mas a necessidade dessa substituição. Então Deus olha e vê os méritos de Cristo em nós. Que Deus abençoe essa porção da sua santa palavra. Vamos louvar a Deus, convido a todos com o Salmo 1, meditando em sua letra. Obrigado.
profeta Isaías, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Isaías, capítulo 1. O título, aqui na minha Bíblia, lembrando que o título não está no original, é A Noção Pecaminosa. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra. Até aqui, vamos fazer uma breve oração, irmãos. Pai eterno e santo, glorificamos o teu nome, Deus, neste momento de culto, Senhor, em que o Senhor tem nos instruído e nós temos respondido a Ti, Senhor, com louvores que somente o Senhor é digno de receber e adoração. Agora estamos diante da Tua Santa Palavra mais uma vez, Senhor, e necessitamos, Deus, da boa compreensão da Sua Palavra, que ela nos venha como remédio, Deus, como bálsamo para alívio, que venha refrigerar a nossa alma, Deus, muitas vezes atribulada, que ela venha como luz, trazendo direção para os nossos caminhos, que a Tua Palavra, Deus, possa nos consolar, nos exortar, nos corrigir, nos admoestar, enfim, Deus, cumprir em nós aquilo que o Senhor designar para cada um de nós. Para tanto, Deus, nós sabemos que necessitamos do Teu Santo Espírito, e eu rogo a Ti que o Seu Espírito, Deus, nos ilumine nesta palavra já revelada. Mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e clamo a Ti que neste momento eu desapareça, eu diminua, e somente a Sua palavra prevaleça, porque a Sua palavra é a verdade. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a solução de Deus para a enfermidade causada pelo pecado da humanidade. O profeta Isaías aqui tratando a nação, ele está tratando a nação de Judá, e começa então a sua peregrinação profética. Note que isso está no capítulo 1, falando sobre o pecado de Judá e o pecado de Jerusalém. Aqui nesse momento da história, o reino estava dividido, Israel de um lado e Judá do outro. E ele profetiza então os pecados de Judá.
E aqui então ele começa a sua peregrinação profética justamente falando dos pecados da nação. Ele quer corrigir a nação primeiro pela enfermidade. Ou seja, um corpo enfermo, ele não pode absorver todo o bom alimento. Primeiro ele tem que ser tratado e cuidado. E depois ele vai ser alimentado a ponto de ir se fortalecendo. Então ele começa tratando essa questão do pecado e a consequência desse pecado. Isaías ele é considerado um dos 4 profetas maiores, né? Nós vemos que tem 4 profetas maiores e 12 profetas menores que profetizaram durante esse período da divisão do reino. Eles profetizaram sobre Cristo e sobre os reis, sobre a própria nação e tudo mais. Veja por que esses 4 profetas maiores são chamados de maiores, por causa do tempo e da intensidade do seu tempo profético, da sua atividade profética produtiva, né? Veja aqui, no versículo 1, só como uma parte aqui do sermão, dá para nós entendermos por que Isaías é considerado um dos 4 profetas maiores, sendo que há mais tempo de ofício e uma intensidade maior. Olha só, aqui quando Isaías foi chamado e Deus deu a primeira visão para ele, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Agora olha só, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reis. Então o período de profecia do profeta Isaías foi um período muito longo. O ofício dele foi um ofício muito longo, que atravessou 4 reinados, né? Lembrando que os reis, o rei era de linhagem, né? Então tinha que morrer o rei, o filho mais velho assumir o reinado, né? Então ele passou por 4 gerações de reis, né? Não é como assim, cada 4 anos a gente elege um presidente, né? Não isso. Às vezes o rei viveu muitos anos, outros viveram menos, mas ele passou por 4 gerações de reis. Então, um profeta que teve um período intenso, longo e intenso. E ele vai abordar a questão do pecado que Judá estava vivendo. A primeira coisa que ele fala aqui, de uma revolta injusta contra Deus. Veja aqui o verso 2. Ouve os céus e dá ouvido à terra. Então ele protesta, chamando Deus, o céu como testemunho, né? Ouve os céus. Vou profetizar porque quem vai falar é Deus. É isso que ele está falando. Então ele chama os céus como testemunha e as pessoas que estão na terra. Então ele fala, ouve os céus e ouve a terra. É isso que ele está chamando, né? Faz um protesto chamando Deus como uma testemunha aqui, tá? Ouve os céus e ouve a terra, porque o Senhor é quem fala, tá? E olha o que Deus fala através de Isaías, o profeta Isaías: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ou seja, ele fala da rebelião que o pecado causou no coração do homem contra Deus. Então Deus, com todo amor, deu vida, criou filhos, engrandeceu. Veja o que Deus fez com Adão. Deus criou Adão, Deus deu vida, soprou vida a Adão e sujeitou toda a terra a Adão. Por isso, olha, o solo, as árvores, os animais. Você pode dar nome aos animais, os animais vão se submeter a você. As bestas feras do campo, leões, tigres, leopardos, ursos, eles vão se submeter a você. Então Deus, ele engrandeceu o homem, mas o homem, por causa do efeito do pecado, né, o homem se revoltou contra Deus, e esta rebelião do homem contra Deus vai ficar até o último dia. Então alguns, o Senhor Deus vai salvando através de Cristo, outros obstinadamente vão rejeitar Cristo e vão continuar as suas vidas em rebelião contra Deus. Isso vai acontecer, né? E tem acontecido ao longo do tempo. E olha só o que ele compara aqui, irmãos, no verso 3. Até o animal conhece o seu dono. Então o homem, o pecado fez um estrago tão grande no homem, que o homem se torna até mesmo inferior aos animais, no sentido de consciência e de reconhecimento. Porque olha só, olha o que ele menciona aqui. O boi, isso é Deus falando, né? Você veja que é até uma forma humilhante para o homem.
O homem foi criado para que os animais se submetessem a ele. Agora ele fala que o homem está em rebelião contra mim. Eu engrandeci, mas ele está em rebelião contra mim, né? O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece o dono da sua manjedoura. O jumento sabe quem é que vai dar o alimento para ele, tá? Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo não entende que eu sou Deus sobre toda a carne. A palavra de Deus diz: eu sou Deus sobre toda a carne. Acaso há algo difícil para mim? E o povo não entende. Por que o povo não entende? Porque o homem está morto espiritualmente. Não só enfermo, mas morto. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, diz que Deus, Cristo, né, nos vivificou, falando para os salvos, né? Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Como todos nós estávamos outrora, ele também se inclui nisso. Vivendo segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo os desejos e vontades da carne. Nesses três fenômenos, nós estávamos mortos nisso. Mas Ele nos deu vida. Não foi uma ação por merecimento nosso, uma atitude. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou e de uma hora para outra nós conseguimos passar a entender coisas que nós não entendíamos. Nós não entendíamos. E Ele começou então a nos dar vida. Agora veja o que Ele fala aqui no verso 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Quer dizer, aquele que foi corrompido fica corrompendo outros, né? Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. E aqui então ele vai descrever o pecado, o que o pecado causou no homem. Veja aqui, verso 5, né? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Olha como Deus olha o estado de miséria em que o homem caiu por causa do pecado. Deus olha dessa maneira: eu fiz ele bom, eu fiz ele santo, eu engrandeci ele, eu fiz ele perfeito, mas ele caiu, e o pecado o fez se tornar rebelde contra mim, e o pecado o tornou enfermo. E ele vai dizer: toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. E ainda descreve, né, feridas e tudo mais. Então assim Deus vê o homem pecador. Então o Deus, ele vai entrar com socorro, e ele vai entrar com remédio, e ele vai entrar com cura. Mas antes ele fala: a sua enfermidade é essa. É como alguém que vai no hospital, e o médico faz os exames lá, e o médico vai dar o diagnóstico, né? Olha, sua enfermidade é essa, você está com isso, está com aquilo, está com aquilo. Neste caso aqui, Deus está falando do homem morto. Toda a cabeça, todo o coração, desde a planta do pé, não há nada bom, não há nada são nessa pessoa, né? Então o que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender que o pecado, ele causou isso. Veja o que o pecado fala aqui: toda a cabeça está ruim, né? O pecado, ele perverteu o intelecto do ser humano, e o ser humano ficou como a terra, quando Deus criou a terra, lá em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 2. Veja aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O pecado, ele corrompeu tanto o intelecto do homem, a forma do homem pensar, as coisas que o homem imagina, os seus projetos, os seus planos, aquilo que o homem fundamenta o seu pensamento. O pecado corrompeu tanto isso, que tornou o homem vazio das coisas que realmente importam,
das coisas que realmente vão frutificar, das coisas que realmente vão trazer paz, segurança, proteção, a prosperidade de Deus, que não é propriamente ter mansões e carrões, mas é ter uma vida feliz, boa, com a sua família, agradável, em paz, né? Não lhe faltando alimento sobre a mesa para dar para os seus filhos. É essa prosperidade que Deus dá para o homem, né? Claro que pode enriquecer também, desde que seja de forma lícita, né? Pode enriquecer também, Deus pode abençoar, não tem problema nenhum. Mas essa é a prosperidade de Deus. Então, quando o pecado corrompeu o intelecto do homem, o homem tornou-se vazio como era a terra antes no começo da criação. Precisa ser reformado, precisa ser criado outras coisas aqui. A terra não podia ficar só daquele jeito. Era necessário outras coisas. O homem, ele ficou vazio e cheio de trevas. Ele ficou vazio do bem e cheio de trevas. Quando o homem caiu, ele ficou inclinado para o mal. O homem, ele pode fazer o mal pela sua própria escolha, mas ele não pode fazer o bem pela sua própria escolha. Todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. Então, o homem, ele se tornou um ser altamente pecaminoso, né? E vazio e vivendo em trevas. Jesus é a luz dos homens, mas os homens rejeitaram a luz e preferiram as trevas. Tornou-se vazio e sem forma. Tornou-se vazio e sem forma. Não há forma de santidade nele. E vazio do Espírito Santo, que ilumina, ensina e consola. Então o pecado, ele perverteu o intelecto, deixando o homem em trevas. Nós vemos aqui o próprio livro de Isaías, capítulo 5, verso 20 e verso 21. Ai dos que chamam bem, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Quando diz essa expressão ai, essa é uma expressão de uma ameaça. Algo ruim vai acontecer. Ai disso, ai dessa pessoa que faz isso, né? Algo ruim vai acontecer. Então quando ele fala ai daquele que ao mal chama bem e ao bem chama mal. Pessoas que defendem aborto, por exemplo. Não estou querendo interferir em questões políticas nem ideologia, estou falando de vida, da vida que Deus criou. Pessoas que defendem o aborto e falam que isso é bom. A palavra de Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ai dos que ao bem chamam mal. Ah, não vou na igreja não vou seguir a Deus não. Isso aqui, seguir a Deus e ir na igreja é bom. Foi assim que Deus determinou. Ser obediente a Deus é bom. E o homem, ele ficou tão vazio e em tantas trevas que ele ficou sábio aos seus próprios olhos e ele segue o seu próprio conselho, como diz aqui no verso 21, porque ele ficou vazio e cheio de trevas. Então ele não consegue por si só achar o bem. Ele sabe onde está o mal e ele sabe fazer o mal, e ele faz o mal naturalmente, e ele acha que o mal é bem. Ele está fazendo bem, fazendo mal ele acha que ele está fazendo bem. Mas a palavra de Deus diz: ai daqueles que estão trocando esses valores. Vocês estão em trevas, o que vocês precisam é luz, para que vocês possam achar o bem. O remédio para isso, a correção de Deus para esse intelecto corrompido do homem, está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Vamos ali dar uma olhadinha. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Note que grande diferença é para aqueles homens, a diferença com os homens que estão em trevas, achando que o mal é bom, inclinado para o mal, achando que estão fazendo bem, e olha a diferença para aquele que foi pela misericórdia de Deus salvo. Hoje nós temos a mente de Cristo, ou seja, o verbo, a palavra, que encarnou e que revelada nos traz então esta condição de nos trazer luz, né? Cristo é a luz do mundo. Quem está com Cristo não anda em trevas. Então a correção de Deus para o intelecto pervertido pelo pecado é ter a mente de Cristo, que é
nada mais, nada menos do que conhecer perfeitamente a sã doutrina, como ele revelou nas Escrituras. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo nos ilumine para entender essa palavra revelada, que nós tenhamos a mente de Cristo, né? Para que possamos entender a palavra revelada. Mas o pecado, ele não perverteu só o intelecto. O pecado, ele corrompeu o coração do homem. Ele corrompeu o coração do homem de tal forma que o coração ficou desesperadamente corrupto. Nós vimos aqui em Jeremias capítulo 17, verso 9. Olha só. Jeremias capítulo 17, verso 9. Aqui vai dizer: enganoso, irmãos, é um versículo muito conhecido, muito, extremamente conhecido. Mas ele precisa de uma atenção muito grande aqui. Nós precisamos entender isso. Porque as pessoas falam assim: olha, eu senti no coração. Eu faço o que eu sinto no coração. Eu faço o que eu acho certo. O homem, ele está perdido, achando que ele próprio é salvo. E ele está vivendo segundo o seu próprio conselho. O conselho do seu próprio coração. Mas olha o que a palavra de Deus fala sobre o coração do homem. Isaías 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, mais do que tudo. O que existe de mais enganoso é o coração do homem. Olha que isso é uma tragédia, né, irmão? Se você pensar, olha o que o pecado fez. Ou seja, o que a gente sente, o que a gente acha que é certo, o que a gente quer fazer, o que a gente deseja, se provém do nosso coração, ele é extremamente enganoso. E Cristo, ele vai falar ali no seu ministério terreno, que do coração do homem procedem os maus desígnios. O homem gosta de acusar Satanás, né? Ele comete o mal, ele fala: não, foi Satanás, o diabo, não sei o que, né? Não, irmãos, a responsabilidade é humana. Quem é cruel é o homem e a mulher. Quem faz o mal é o homem e a mulher. Quem fala o que não devia, quem faz o que não devia, é o homem e a mulher. Se tem influência espiritual, sim, tem influência espiritual, mas a responsabilidade é humana. E aqui então, olha só, é enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aí vem a pergunta: quem o conhecerá? O homem não conhece o seu próprio coração. E se ele for levado pelo seu próprio coração, ele vai ser enganado pelo seu próprio coração, achando que o mal é bem. E aí ele vai cair na ameaça de Deus: ai dos que acham que o mal é bem. Entende a questão do raciocínio? Então o coração, ele é enganoso. O homem está em trevas e vive segundo o seu próprio conselho, se achando sábio. Ele desprezou Deus, ele desprezou o conselho de Deus, ele está vivendo em rebelião contra Deus, vivendo segundo o seu próprio conselho. Mas olha o que Deus fala aqui em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, todo homem é indesculpável diante de Deus. Então, nós vemos que o pecado, ele corrompeu o intelecto, mas ele corrompeu o coração também. Mas Deus, no seu infinito amor, assim como Deus, ele traz a correção para o intelecto corrompido do homem, que é instalando a mente de Cristo na mente do homem, para que o homem não viva mais com o seu intelecto corrompido. Ainda está corrompido, mas temos a mente de Cristo e sabemos discernir o mal do bem, né? Quando a Bíblia fala ser santo, santo é separação, né? É separar o mal do bem. Isso que é santidade. Isso aqui é mal, então não quero. Isso aqui é bem, então isso aqui eu quero. Isso aqui é mal, então não quero. Fazer essa separação nesse ponto que é ser santo. Então as pessoas pensam que ficar andando de branco, fica, né? Fazendo meditações. Não, ser santo é uma conduta, é saber separar o mal do bem. Então o que é mal, eu sei que é mal, eu não vou fazer, né? Mas eu preciso ter a mente de Cristo para saber o que realmente é mal, para o meu coração enganoso não me enganar, né? A correção para o pecado que corrompeu o intelecto é a mente de Cristo. Aqui o pecado corrompeu o coração do homem também e o tornou desesperadamente corrupto e enganoso. A correção está em Ezequiel 36, embora o Novo Testamento também diga isso, né? Mas vamos ver aqui, Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós. Aqui é uma referência ao batismo, ao selo, né? Do sacramento, quando a pessoa ela entra
no corpo de Cristo, tá? Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O coração renovado de carne, como Deus fez no Adão no período antes da queda. O objetivo de Deus aqui é restaurar o homem, restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem, conforme ele havia criado. E isso ele faz através de Cristo. Então ele vai aspergir água para purificar, né? A água ela vai simbolizar a limpeza, a purificação. A palavra de Deus ela é como água regeneradora, que vai nos limpando, nos purificando de dentro para fora. E é por isso que os mandamentos de Cristo não são penosos. Porque se nós pegarmos a pessoa no auge do pecado, vamos dizer, e falar para ela se torne santo, né? Ela não vai conseguir. Mas se a pessoa ficar com o tempo estudando a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, ela começa sendo purificada de dentro para fora. E chega um ponto que ela mesma não quer mais aquilo que é errado. Porque ela começa, então não é penoso isso, né? Ela só precisa se dedicar a aprender e deixar a palavra ir transformando ela, né, de dentro para fora. Então o pecado ele corrompeu, perverteu o intelecto, corrompeu e perverteu o coração, corrompeu e perverteu a vontade do homem. O homem não se importa mais em trair a Deus. O homem ele não tem o menor peso na consciência, nem remorso ele tem de trair a Deus, de abandonar a Deus, de não cultuar a Deus, de não dar ouvidos aos conselhos de Deus. O homem ele está com a sua consciência totalmente cauterizada. O homem, quando eu falo homem, né, a sociedade no geral, no mundo inteiro, ele está caminhando a passos largos por uma condenação terrível. Terrível. Porque o pecado será condenado sem misericórdia. Cristo veio buscar e salvar o perdido, isso é misericórdia. Enquanto nós respiramos, nós estamos aqui a qualquer momento podendo ser alcançados pela misericórdia de Deus, nos submetermos pela misericórdia de Deus. Depois que nós morrermos, cada um vai ser julgado pelo seu proceder, e isso será sem misericórdia. Não haverá mais misericórdia, não vai haver mais espaço para clamor, não vai haver mais arrependimento. Vai ser o julgamento: olha, você fez isso, não tem os méritos de Cristo aqui, então estará condenado, né? Então o homem, a vontade do homem foi corrompida, então o homem não se importa em trair Deus. Muitos se entregam para obter qualquer tipo de benefícios. Quero convidar os irmãos aqui a leitura no livro do Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, verso 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens, está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. E como ele fala mortos aqui, não é simplesmente o corpo morrer e ficar na sepultura. Ele está falando de viver na segunda morte, que é a separação total de Deus. Então ele fala que quando a vontade do homem foi corrompida, o coração dele se encheu de maldade, e tudo que ele tem é desvarios, é devaneios, né? O homem vai agindo conforme a sua imaginação, mas a sua imaginação está inflamada pelo pecado, né? Então, enquanto ele vive, ele vai vivendo dessa forma. Depois, rumo aos mortos, não haverá mais uma segunda oportunidade, né? A palavra de Deus diz lá no livro aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, ao homem é dado morrer apenas uma vez, depois disso o juízo, né? Então, mas Deus é tão misericordioso que nós temos um tempo de vida que nós não sabemos quanto é, né? Para que nós possamos nos arrepender, entender essas coisas, né? Então, o homem, ele vive desvarios, devaneios, ilusões,
porque passa a vida cometendo esses desvarios, ele não percebe que está indo rumo ao caminho dos mortos. Isso porque a vontade dele está corrompida e leva a servir a outros deuses e não o Deus verdadeiro. Tem pessoas que falam, não, mas eu não me ajoelho diante de nada. Não, mas se você segue a sua própria vontade e não a vontade de Deus, você mesmo é seu próprio Deus. Você está seguindo outro Deus e não o Deus verdadeiro, né? A correção para isso está aqui no livro do profeta Jeremias, irmãos, capítulo 44, versos 15 e 16. Jeremias 44, versos 15 e 16. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Nós não vamos te obedecer. Eu vou resumir isso aqui. Elas adoravam a rainha do céu e escutaram a pregação do profeta Jeremias, que profetizava contra o cativeiro babilônico. E elas falavam assim: não, suas palavras são muito duras, fala de cativeiro, de prisão, de consequência de pecado. Nós não queremos isso. A rainha do céu nos dá bens, ela abençoa a nossa plantação, né? O que é falado ali no culto da rainha dos céus, nós gostamos. Então, nós não ouviremos a ti. Então, o homem, obstinadamente, então, ele é seletivo. Enquanto Deus, existe uma possibilidade de benefícios, o homem fala assim: então, vou ficar com Deus. Quando Deus mostra consequências desastrosas de pecado, fala: mas eu não quero isso. Então, eu prefiro outra coisa que me traga algum tipo de benefício e que aplaque a minha consciência, né? Então, elas falaram abertamente a Jeremias, né? Então, a correção para isso, né? Deixa eu passar um pouquinho, porque eu me prolonguei um pouco, eu acho. Então, vamos lá. João, capítulo 6, versos 38 e 39. Se vocês puderem abrir, João, capítulo 6, versos 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então o homem, ele pode ser corrigido trocando a sua própria vontade pela vontade de Cristo, que é salvá-lo, né? E Romanos 12:2 diz que a gente faz isso mudando, né? Renovando a nossa mente. Isso é a conversão, tá? E finalmente, irmãos, o pecado ele corrompeu os afetos do homem, né? Para nós terminarmos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4, falando da corrupção dos homens dos últimos dias. Traidor, está falando outras questões também, mas eu vou ficar só no verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, o pecado, ele corrompeu, além de corromper o intelecto, além de corromper o coração, além de corromper a vontade do homem, ele corrompeu o afeto do homem. Então, o homem tem mais amizade para os seus próprios interesses, para o mundo, para o mal, do que amizade com Deus. Então, o afeto do homem também foi corrompido, né? E a solução para isso, né? Aqui na próprio Evangelho de João, que lemos há pouco, né? Capítulo 15, versos 15 e 16. João 15, versos 15 e 16. Já não vos chamo servos, porque o servo, aqui é o próprio Cristo falando, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então veja que o afeto também foi corrompido. O homem então não sente amizade por Deus. Ele é mais amigo dos prazeres, é mais amigo da sua própria carne, mais amigo do mundo, do que amigo de Deus. Mas Cristo, ele vem e fala assim, olha, eu vou ser seu amigo, né? Ele poderia ser um Deus, juiz, opressor, e teria direito disso. E não estaria errado, ele estaria certo, pertenceria a todas as coisas. Mas ele fala, não, eu vou ser seu amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tá? Mas eu vou ser seu amigo e eu vou te ensinar todas as coisas que o meu pai me falou. Olha só, pela afetividade do amor da amizade para com cada um de nós, para que vocês não vivam mais em rebelião contra Deus. Então eu sou teu amigo, eu vou ser sincero com você, vou te alertar de consequências e vou te mostrar o caminho certo. É assim que a gente faz com um amigo, né? Quando você vê que um amigo vai entrar numa fria, aí você deve ser, por exemplo, dá um toque, né? Você dá um toque, você avisa ele, não é assim? Quando você tem uma amizade sincera por alguém, você avisa, né? E você ajuda ele de alguma forma, você ensina o que você sabe para ele, né? E se ele for teu amigo verdadeiro, ele faz a mesma coisa com você. E é assim que Cristo, então, faz. Então, irmãos, o pecado, ele corrompeu o intelecto, corrompeu o coração, corrompeu a vontade do homem, corrompeu o afeto, a afetividade do homem, né? Deus, ele apresenta as 4 soluções que nós falamos aqui. Nós podemos amar mais a Deus do que a nós mesmos. E nós podemos amar mais os outros do que a nós mesmos. Mas antes de terminar, eu quero deixar uma advertência. É filosofia mundana e antibíblica que provém da rebelião contra Deus, o que estão ensinando aí que você deve amar mais a si mesmo do que ao outro. Isso é exatamente o contrário do que a Bíblia fala. E isso vai gerar individualismo e pessoas infelizes. Porque a pessoa ela vai querer ser satisfeita em tudo. Ah, eu tenho que me amar mais. Então, quando um filho não faz o que eu quero, ela tem que amar mais a mim do que o meu filho. Quando a minha esposa não faz o que eu quero, não, ela tem que amar mais a mim do que a minha esposa. Isso vai gerar individualismo e pessoas frustradas e tristes. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E não amar mais a nós, né, do que amar a Deus e não amar mais a nós do que amar ao próximo. Tá? Isso é uma filosofia que infelizmente está corrompendo muitas pessoas, né? Eu vejo nas redes sociais, principalmente meninas, muitas falando isso, né? E chega a me dar uma tristeza profunda, porque vai colher solidão, vai colher, porque quem vai satisfazer uma pessoa o tempo todo, 24 horas por dia? Então, se ela tem que se amar mais do que ela é o centro de tudo, né? Então vai ser difícil, né? Então as pessoas têm que se amarem mutuamente, tá? Então esse foi a consequência do pecado e Deus nos apresenta 4 soluções. Quero convidar os irmãos para a resposta desse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 146.
justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas os ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Convido a Santa Igreja de Cristo para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Igreja do Senhor que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Então estará encerrado este culto. E como nosso costume, peço aos irmãos que permaneçam, temos alguns avisos. Oremos, irmãos. Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, poderia ter condenado a todos nós, Senhor, quando o homem decidiu pelo mal e decidiu em viver em rebelião contra o Senhor. Mas o Senhor, que é justo, fará justiça condenando os ímpios e o pecado, mas o Senhor também é misericordioso e o Senhor exerce misericórdia e o Senhor salva o teu povo. E nós te agradecemos porque através de Cristo, da revelação da sua palavra, que de forma amigável, Cristo, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, é também nosso amigo e nos ensina todas as coisas e nos adverte. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado porque isto é misericórdia, é graça, é bondade do Senhor e nós reconhecemos que não merecemos isso, mas somos gratos, muito gratos a Ti. Obrigado, Senhor. De fato, nossa miséria espiritual nos leva a atos inconvenientes, mas o Senhor, pela sua bondade, nos coloca a mente de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em segurança, Deus, que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na Tua santa presença, que possamos descansar. Pedimos que possamos vencer essa semana com a Tua graça e, se for da Tua vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Muito obrigado, Deus, por ter sido favorável a nós no evento de ontem, pela bênção que o Senhor nos proporcionou. Pedimos que o Senhor abençoe todos que cooperaram e que estiveram presentes neste evento, Senhor. Muito obrigado. Pedimos, Deus, que, se for da Tua vontade, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio. Pedimos pela Dona Lourdes, a irmã da irmã Célia, se for da Tua graça, que o Senhor providencie, Deus, a cura. Nós lhe pedimos isso. Estenda as mãos aos tentados, traga a paz aos aflitos.
Abençoe a nossa nação, Deus. Abençoe os governantes que possam fazer leis mais justas e que o povo, Deus, não seja oprimido, se for esta a tua vontade. Pedimos que o Senhor abençoe todo o seu povo em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Os irmãos podem assentar-se.